Então, eu queria duas coisas. Primeiro, como foi trabalhar, conhecer o Paulo Freire, que é uma pessoa que eu adoraria ter conhecido em vida. E a segunda é o que você acha da educação no Brasil hoje em dia e o que pode ser feito a respeito? Primeiro, Paulo Freire é uma pessoa encantadora, alguém que, ao ter de sair para o exílio, né, em 1964, foi para a Bolívia, foi para o Chile, e aí ele foi para os Estados Unidos. Aliás, alguém que por várias vezes teve possibilidade de ser estudado, inclusive em Harvard. Ele foi convidado para ensinar, né, sobre si mesmo em alguns momentos. E Paulo Freire, eu tive convivência com ele por 18 anos. Aliás, alguém que não é unânime, nem seria. Como o próprio Paulo Freire dizia, a educação é um ato político, não no sentido partidário. Ela tem lado, ela não é sem interesse, ela não é neutra, né? Nesse sentido, eu sempre digo, mas se ele retoma agora, por exemplo, muitas pessoas falam contra o Paulo Freire. Paulo Freire jamais seria contra que alguém contra ele fosse. Paulo Freire seria contra que quem contra ele fosse não pudesse ser contra ele, né? Porque ele era um democrata, né? E nesse sentido, ele faria, sim, a conversa com argumentos. E foi magnífico poder vivenciar isso com ele. Claro, é um recorte a cidade de São Paulo, mas a educação brasileira, ela vem vivendo, né, nos anos mais recentes, uma dificuldade muito forte, né, em relação àquilo que é necessário por parte, né, de um projeto nacional de educação. Como sempre se diz, a educação não pode ser um programa de governo, tem que ser um programa de nação. Isto é, algo que se organiza, se projeta como uma tarefa nacional e quem se candidatar aos cargos, né, de votação, que se comprometa com esse projeto de nação. Nós não temos ainda, tivemos algumas aproximações. Fica muito difícil, nos 2 anos mais recentes, fazer uma avaliação, né, da educação brasileira, porque não há um projeto nítido, né, de afirmação, né, de proposta com prazo, meta, com prioridade. Nós temos hoje muito mais no nível da política pública no campo nacional, uma conversa sobre o que não se aceita, o que não se quer, né, o que é que não se deseja, mas não há uma propositura daquilo que seria a implantação, né, da sequência de algo que o nosso país conseguiu retomar. Nós, nos 30 anos mais recentes, saímos da indigência na área da educação pública e caminhamos um pouco mais para um Estado ainda pobre, mas não tão indigente. Só que isso foi interrompido, né, nos tempos mais recentes pela ausência de uma política, e, claro, atrapalhado em larga escala também, né, por um momento pandêmico que jogou a miserabilidade num campo ainda mais penoso. Por isso, eu não sou um pessimista, mas também não quero ser um otimista ingênuo. Eu acho que a gente pode retomar o fôlego daquilo que a nossa nação merece, né? É ofensivo que nós tenhamos condições educacionais como ainda temos, mas ainda não é para sempre, é só ainda. E como você falou que tinha algumas pessoas que queriam fazer perguntas, vamos esticar um pouquinho mais nossa conversa, aí tem mais gente que faz? Sim, exatamente, essa que é a ideia. Vamos lá, pessoal. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, o meu time vai lançar aí para a gente. No meio tempo, Mário Sérgio, o que você falou agora, né, que educação não é um projeto de governo, é um projeto de nação. É absolutamente essencial que as pessoas compreendam isso, né, porque é exatamente isso. Não é esse governo ou aquele governo, é o país, é o futuro do país como nação mesmo. Você tem um conterrâneo, que você é do Rio de Janeiro, você tem um conterrâneo que obviamente você não conheceu, porque ele faleceu antes de você nascer, que foi Lima Barreto. Lima Barreto, né, que muita gente conhece mais pelo Policarpo Quaresma, que é uma obra maravilhosa. Ele tem uma expressão, Marcelo, que sempre me preocupa e contra a qual eu gostaria que, não que você e eu lutássemos, mas como nação, nós deixássemos que essa frase, né, do Lima Barreto perdesse validade. Quando ele dizia: o Brasil não tem povo, tem público. Olha que frase: o Brasil não tem povo, tem público, isto é, não tem um povo que tenha construído e podido construir a sua própria nação, muito mais um espectador, né, que fica ao lado enquanto os fatos acontecem. Uma parcela disso se deve a uma proposta educacional pública muito reduzida como projeto nacional. Um dia nós vamos dizer ao Lima Barreto, esteja ele onde estiver, se é que está em algum lugar, dizer ele: agora a gente não tem mais só público, a gente tem povo também.
Com certeza, com certeza. E aí, pessoal, alguma pergunta para... Alô, pessoal, muito obrigado por assistir a esse corte. E como esse, vão ter muitos outros. Tudo depende de vocês. Inscrevam-se no canal, deem os seus likes, porque quanto mais o canal crescer, mais tempo eu vou ter para fazer essas coisas e todo mundo ganha com isso. Eu dando esse conhecimento, essa presença para vocês e vocês aprendendo e todos nós crescendo juntos, que é o que eu realmente quero. Então inscrevam-se, deem o seu like, assistam a esses cortes e vão ter um monte de outros. Até daqui a pouco. Obrigado.